gente, eu sou o Lúcio do grupo Semente Wicana e hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente. Eu vejo muitos assuntos no YouTube, em blogs e tudo mais, falando muito sobre a deusa, os aspectos da deusa, tudo relacionado à deusa. Só que às vezes é um pouquinho difícil você encontrar informações do Deus, porque normalmente as pessoas têm um certo receio por causa dessa coisa toda de que demonizaram o Deus e as pessoas têm esse certo medo. Então, hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar muito do Deus, né? Na verdade, o assunto é focado somente a ele hoje. Então, vamos começar. Primeiramente, quem é o Deus? Bom, o Deus é representado pelo Sol, né? É o princípio masculino e está relacionado com a natureza, com os seres humanos. Enfim, o Deus é o aspecto masculino, filho da deusa, consorte e marido. As características do Deus. Bom, gente, quanto às características físicas, o Deus normalmente é representado como homem de barba e de chifres de animais e patas de animais. Muitas pessoas associam Deus com o demônio do cristianismo, mas isso é uma outra história que eu irei falar nos próximos, com o decorrer dos vídeos, eu irei falar sobre esse assunto, que é um pouquinho meio complexo, então se eu for falar desse assunto aqui nesse vídeo vai ficar comprido demais, então não é legal. Enfim, qual é a relação do Deus cristão com o Deus pagão? Bom, de fato não há uma relação assim. Há especulações de que o Deus cristão seja reflexo do Deus antigo. Qual é a representação do Deus na roda do ano? Bom, o Deus é representado em 3 comemorações da roda do ano. O Deus nasce em Yule, cresce, conhece a deusa, fecunda em Beltane e morre em Samhain, que é o dia 31, dia das bruxas. O Deus reside somente em homem ou em mulheres também? Bom, o Deus reside em ambos os sexos, tanto em homem quanto em mulher. Ele tem o princípio masculino, mas de fato precisa de ambos os dois para manter o equilíbrio. Há tradições que o sacerdote inicia uma sacerdotisa e a sacerdotisa inicia um sacerdote para ter um certo equilíbrio no coven. Eu acredito que a gente precisa de ter os dois na nossa vida para manter um certo equilíbrio em relação à parte espiritual. Bom, todos os deuses é o mesmo Deus? Sim, são os mesmos deuses. A diferença são os panteões. São os mesmos deuses, só que de panteões diferentes. A única coisa que muda mesmo são os nomes e as culturas. E também uma coisa que é bastante importante é as egrégoras. Tem deuses que são de egrégoras diferentes. Mas em relação a isso, é o mesmo Deus. O Deus tem face assim como a deusa? Sim, ele tem. Ele tem 3 faces. Conífero, que é a face do Deus na qual ele é caçador, que ele está mais assim ligado com a natureza, que ele exerce o domínio sobre a natureza. É a parte na qual ele é caçador, ele é mais selvagem, ele é jovem ainda,
Essa é a parte do Deus, na qual ele já é um pouquinho, digamos assim, rebelde, caçador, é, que gosta de demonstrar força, virilidade. Essa parte do Deus, essa face do Deus é representada como cornífero. A segunda face é o homem verde, na qual ele já amadureceu um pouquinho, e aí ele conhece a Deus e tudo mais. Tá muito envolvido também com a parte do Deus, onde ele desenvolve, começa a mexer com agricultura, com plantações, com desenvolvimentos de coisas. Ele está um pouquinho ligado mais, na qual ele cede o, na qual ele cede um pouco da parte humana, né? Na qual ele já está mais envolvido com os seres humanos. E a terceira face, que é a face do Deus, em que o Deus já tá velhinho, tá ancião, tá sábio, conhece muita coisa sobre magia, enfim, é a fase onde ele tá mais experiente. Quais são as características comuns do Deus? Bom, normalmente o Deus gosta de demonstrar sua força, virilidade, tá muito relacionado com a face do Deus cornífero, que também é a impetuosidade, porque assim como ele era jovem, ele também era impetuoso, ele também era infantil, assim como a gente é quando a gente... Então, essas são as características mais simples do Deus. Essa parte que eu toquei da face do Deus cornífero, da impetuosidade e tudo mais, isso nós mesmos somos um exemplo para saber um pouquinho sobre o Deus. Por quê? Porque como Deus e a deusa reside em nós homens com princípio masculino, a gente tem muito isso também. E essas são as características simples do Deus. A impetuosidade, a forma de querer demonstrar a força, assim como todo jovem normalmente gosta de surpreender uma garota e tudo mais. O Deus também tinha essa face, na qual é a face dele quando ele era cornífero, né? Como eu sinto a presença do Deus? Como eu sei que eu estou na presença do Deus? Bom, normalmente, no meu caso que me ocorreu, quando eu sinto que o Deus está presente, eu sinto uma vontade imensa de fazer muita coisa, eu me sinto forte, capaz de fazer tudo, eu me sinto, digamos assim, com uma força, literalmente com uma força muito maior do que o comum. Eu me sinto em total harmonia com tudo, com a natureza, assim, do comum. É uma coisa assim que só você sentindo para você saber o quão interessante é essa experiência. Então, por isso que eu falo para as pessoas que não pesquisam muito sobre o Deus, é muito importante vocês saberem um pouquinho que for do Deus, porque precisamos dos dois deuses, na verdade, para ter um certo equilíbrio nas nossas vidas, porque não tem como eu ir lá e pegar só a energia da deusa e deixar a energia do Deus. Então eu só vou absorver aquela energia da deusa. Então normalmente eu vou ter somente aquilo. Então não seria legal. Então você precisa pelo menos ter um controle sobre os dois, digamos assim. Um pouquinho do Deus para minha vida e um pouquinho da deusa. Entendeu? E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente gostem do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam estar acessando o nosso grupo. E eu espero que realmente vocês gostem. Um beijão mesmo para vocês e até a próxima com outros assuntos a serem abordados. Beijão. Marduk, Dionísio, Krishna, Odin, Quernunus, Apolo, Horus, Marduk, Dionísio, Krishna, Odin, Quernunus, Apolo,
Horus, Marduk, Dionísio, Krishna, Odin, Cernunnos, Apolo, Horus, Marduk,